Mais uma fofoquinha política aqui nesse canal para vocês. Já estou assistindo um documentário ali sobre Jeffrey Epstein. Muita gente aqui na internet comentando sobre o caso Epstein. Você já ouviu falar do Epstein? Alguém sabe alguma coisa sobre o caso? Então, isso está pipocando nas notícias políticas do pessoal aqui na internet. Eu não poderia deixar de trazer um pedacinho aqui desse caso aqui para vocês também. Oi, meu nome é Cirlei Costa. Esse canal é Pedacinhos do Meu Dia, é um canal de vlog que eu falo sobre política, porque todos bem sabem, desde quando eu comecei o canal, comecei falando sobre política, porque eu me candidatei a vereadora aqui na cidade de Hortolândia e eu gravei tudinho para vocês, tá? Logo no começo do canal, os primeiros vídeos. Depois eu parei um pouquinho e retornei novamente agora porque tá pipocando de notícia política e eu quero trazer aqui um pouquinho para vocês. Eu falei que eu não ia trazer política aqui pro canal, queria que o canal crescesse somente com vlog, mas não foi possível e eu também não aguento não falar. Uma hora ou outra eu venho aqui falar alguma coisa, então já que é assim, vou estar sempre aqui nos meus vlogs comentando sobre a política. Já te convido desde já se inscrever aqui no meu canal. Espero que você goste do vídeo de hoje. Se você for reparar, eu estou com o rosto até um pouquinho inchado, porque eu estou muito resfriada. Mas eu não poderia deixar de trazer mais um vlog nesse canal para você. Então te convido a vir para cá saber da notícia e deixa seu like. Tenho duas meninas, uma pincher e uma vira-latinha de rua. E aí, agora é o horário que elas vão almoçar. Então, o que eu vou fazer aqui? Esquentar a comida delas enquanto a gente vai conversando. Voltando aqui ao assunto do Jeffrey Epstein, é um caso, assim, que já faz um tempo que tá na mídia, né? Mas volta e meia ele volta com novas notícias. Inclusive, agora veio um novo lote de folhas, né? De tudo documentado, comentando sobre o falecido Jeffrey Epstein, né? Muita gente sabe o que aconteceu com ele. Ele tirou a vida dele na prisão. Quando ele foi preso, então, ele era relacionado com muita gente famosa, mas muita gente famosa de peso. E aí, muita gente ficou com medo, né? Dele soltar alguma coisa, tal, dele falar algo, mas ele não falou nada. Surpreendeu a todos, né? Os famosos, políticos, príncipes, gente da mídia e muito mais. Muita gente importante mesmo. E aí o povo ficou morrendo de medo. Só que isso não aconteceu. Porém, ele apareceu na cela dele, né? Sem vida. Então ninguém sabe exatamente o que aconteceu, se foi ele mesmo ou se tiraram, né, a vida dele. Esse caso parecia que ia ficar esquecido, mas não ficou não. Volta e meia, volta aí pra mídia novamente. E agora ele voltou de novo. E aí tem os nomes famosos, né? De pessoas relacionadas a ele, as coisas que acontecia, né? Em volta dele, que acho que muita gente sabe, né? Que ele dava festas, regadas a bebida, como se fosse tipo Sodoma e Gomorra. Resumindo assim. E aí, muitas coisas que ele sabia, né? Muita gente achou que ia com ele, né? Então ficou muita gente aliviada, porque ele sabia de muita coisa pesada. Porque essas festas, elas eram regadas a uísque a gogô, né? Festa com Cuba Libre, era mais ou menos isso. Rolava muita coisa, principalmente com menores de idade. Então, as pessoas ficaram, né, assim, meio que aliviadas, achando que tudo tinha dado certo. Ele foi embora, então foi embora a notícia junto. Foi embora os babados, né, as fofocas. Só que o que o povo não contava é que já tinha na mão da polícia, né, os investigadores, muitas coisas, porque muita gente, de pessoas da época, assim, com pouca idade, né, depois com uma certa idade, teve coragem de falar alguma coisa, que alguém soltou. Então, o que alguém foi soltando, né, e aí, um caso, assim, que traz curiosidade, né, então a polícia foi cavucando, então muita coisa ali foi acontecendo, principalmente após, né, a prisão dele. Então, resumindo aqui, todo mundo já sabe, né, que o Jeffrey Epstein era uma pessoa, né, famosa, que ele patrocinava festas da pesada. E, inclusive tem o caso do Dipping junto, né, que é aquele rapper famoso também, que também tinha muita amizade com ele. E mais pessoas que tinham amizade, pessoas famosas, tinham Donald Trump, até em Lula e Bolsonaro,
eu até mencionei no outro vídeo, nessas páginas arquivadas de muito assunto quente, que a gente vai ficar sabendo só depois. Eu tô fazendo um apanhadão, né? Vou trazer aqui para vocês em PDF um arquivo, tudo por escrito para vocês. Mas assim, as matérias que eu sou curiosa, né? Que eu assisto, que eu fico sabendo, então eu tô trazendo para vocês aqui nesse canal. Enquanto eu esfrio aqui a comida das meninas, que eu acho que eu esquentei demais, eu vou colocar aqui para vocês um áudio aqui, que é da notícia política da Carta Capital, para vocês escutarem. Os nomes famosos mencionados nos arquivos do caso Epstein. Novo lote contém referências a diversas figuras públicas, entre elas Donald Trump e Bill Gates. Um novo lote de documentos publicados na última sexta-feira 30 e relacionados à investigação do falecido agressor sexual Jeffrey Epstein contém referências a diversas figuras públicas. O presidente Donald Trump, o cofundador da Microsoft Bill Gates, o secretário de Comércio Howard Lutnick e o bilionário britânico Richard Branson estão entre os mencionados. A AFP resume o conteúdo dos arquivos sobre os famosos. Nenhum deles está sendo investigado atualmente por este caso. Receba em primeira mão as principais notícias da Carta Capital no seu WhatsApp. Pronto, então eu coloquei ali para vocês escutarem, né? Resumindo a notícia aqui da Carta Capital. Tem muito mais coisas, que é o texto que tá ali, né? Mas eu trouxe só para vocês escutarem o áudio resumido. Aí eu vou ler agora para vocês de um outro portal de notícia. Aqui, gente, tô colocando a comida das minhas pequenas. Elas não comem ração, tá? Elas só comem proteína. E aí eu tenho que fazer tudo, né? Sem gordura, sem sal. E aí eu tô esquentando agora para poder dar para elas. Então eu dou primeiro aqui para pequenininha, para Pinty, e depois para Pretinha, que é a cachorra de rua que a gente resgatou. O Departamento de Estado dos Estados Unidos divulgou 3 milhões de páginas. É muito texto para ler, né? Aí, como eu já tinha falado para vocês, né, que o bilionário Jeffrey Epstein, outros falam Epstein, então ele, como ele era muito bem visto, né, na elite, nas altas elites sociais, ele dava muitas festas, como eu falei para vocês, né, ele tinha muito convívio com pessoas da alta sociedade. Essas pessoas, não digo todas, mas tem algumas pessoas assim que tem tanto dinheiro para gastar, que eles vivem fazendo festa, convidando pessoas, e no meio dessas festas que eles fazem, muitas vezes rolam orgias, rolam coisas ilícitas, coisas assim que a gente, na nossa sociedade normal, a gente só vê com bons olhos, né? E aí eles tinham também abusos sexuais com menores, né? Depois de muito tempo, repercutiu assim de uma maneira muito negativa, né? Tanto pro Jeffrey Epstein, quanto para políticos, até príncipe, né? Até o príncipe Andrew, falam que ele está envolvido nesses nomes dessas pessoas que frequentavam a festa. Imagina que tipo de orgias aconteciam ali. Então a gente não sabe quem, né, que fez o que nessas festas, a gente só tá escutando falar, né, que é uma bomba, né, que tá sendo divulgado. Aí o G1 trouxe umas 10 questões aqui que a gente gostaria muito de saber. Aí eu vou ler para vocês meio por alto. São 10 perguntas de resposta sobre os novos casos divulgados. Eu vou dar a comidinha aqui da minha filha de 4 patas, a minha Sari, e esse aqui para minha outra filha que tá ali fora. Eu já volto para poder contar o caso aqui para vocês, para poder ler aqui a notícia do G1. Essa é a minha maravilhosa de 4 patas. É uma das perguntas que o pessoal pergunta, né? Quem foi Jeffrey Epstein? Jeffrey Epstein foi um financista bilionário. Essa é minha outra pequena, que é de 4 patas, que tá aqui a comidinha dela, que ela tá fazendo graça, não quer comer. Que ele ficou internacionalmente conhecido, né, como um abusador de menores e de fazer festas com famosos, né, e personalidades. Vocês têm noção que ele abusava de meninos e meninas de menor? Em 2008, ele se declarou culpado e cumpriu 13 meses de prisão. Em 2019, um juiz reconsiderou novamente o caso e prendeu ele novamente. Aí a época que ele tirou a vida dele foi em 2019, em agosto de 2019, para ser mais precisa. Os advogados e as vítimas, eles prometeram buscar por justiça, mesmo que o Jeffrey Epstein não existia mais, mas ainda assim, né, como eu tinha comentado no começo do vídeo,
eles ficaram meio que fuçando ali para procurar mais provas, né, mais coisas que até a polícia mesmo já estava investigando, para poder trazer tudo à tona novamente, né, e para não ficar impune, porque, tipo, ele se foi e as outras pessoas, né, que cometeram os atos, né, elas não tinham morrido. Foi só o Jeff Epstein. Então, as pessoas às vezes acham que as coisas ficam esquecidas, né, e que ninguém vai mexer com mais nada e que vai ficar tudo bem, e aí acontece, né, de alguma faísca acender um fogo, uma labareda. E aí depois a gente fica sabendo, né, de todo fogaréu, porque onde a fumaça fogo, então a gente fica sabendo de tudo depois. E é o que está acontecendo agora. Então, que muita gente pergunta e muita gente quer saber se há menções do Donald Trump, que é o presidente dos Estados Unidos, nesses arquivos sobre o Jeff Epstein. Segundo o jornal The New York Times, é que sim, que existem 5,3 mil documentos com menções a Donald Trump. Inclusive, falam de um caso relacionado a Donald Trump com uma menor. Eu lembro uma época que saiu bastante coisa no noticiário. Teve documentários com o canal I, que acho que eu assisti no Discovery também, no Investigação Discovery. Também acho que saiu alguma coisa, algum documentário comentando sobre ele, sobre, assim, várias coisas sobre Jeff Epstein. E aí, no meio das fotos, né, do documentário, aparecia. Eu lembro que apareceu o Donald Trump, apareceu o príncipe Andrews, que eu mais me lembro, assim. E agora essa pergunta que o povo perguntou e estava querendo saber. O que documentos trazem sobre o Brasil? O texto é um pouco grande, mas eu vou ler só um apanhado. O Brasil é citado em alguns dos documentos liberados recentemente. Parte dos arquivos menciona a relação de Epstein com um agente que teria conseguido garotas menores de idade para o bilionário quando ele esteve no país a trabalho. Eu, quando era assim, mais jovem, escutava pessoas relacionando o Brasil, né, a pessoas fáceis, a menores, né, conseguir menores fáceis para um tipo de mercado. Eu também lembro que falavam que o Brasil não tinha uma boa reputação por causa desse tipo de coisas, né? Então as pessoas escutavam, né, isso daí, vinham para cá meio que na esperteza, né? Talvez isso pode ter acontecido mesmo relacionado a isso, né? Pelo que as pessoas falavam sobre o Brasil. Tá, aqui mostrar para vocês aqui, ó, o texto, tá? Quem quiser lá no Google para poder procurar, é no G1 aqui, essa notícia que eu peguei. Deixa eu mostrar aqui para vocês, aqui, ó, G1. Caso Epstein, 10 perguntas e respostas sobre os novos arquivos divulgados. Então, vocês vão até lá no Google para poder vocês lerem toda a matéria, tá? Eu só trago um apanhadão aqui. Continuando aqui, a BBC revelou que, ao menos, 4 brasileiras, incluindo adolescentes, teriam sido levadas para uma festa em uma das casas de Epstein nos Estados Unidos. Antes disso, a emissora britânica já havia informado que pelo menos 5 brasileiras passaram pela mansão do bilionário. Tá aqui, ó. Quarta pergunta, quem foi Jean-Luc Brunel? E qual o elo dele com o Brasil? Documentos do caso que mencionam o Brasil citam uma suposta intermediação para que o Epstein conseguisse prostituir quando quisesse. Segundo os arquivos, a ligação com o país era feita com a ajuda do agente de modelos francês Jean-Luc Brunel, um dos principais parceiros de Epstein. Supostamente essa é a foto dele. Agora lá vai a quinta. Há menções personalidades brasileiras. Os arquivos mostram ainda que o ex-presidente Jair Bolsonaro, elogiado em troca de e-mails, o presidente Lula, o empresário Eike Batista e a modelo Luma de Oliveira também são mencionadas. Essas situações não têm relação com escândalo sexual, viu, gente? Entendam bem. Já falo assim, né? Porque mesmo que tá mencionado aqui o presidente Lula, o presidente Bolsonaro e o Eike Batista, aí o povo já fica já pensando, né? Outras coisas mais obscenas. Então tem que ler tudo direitinho para poder se informar da coisa correta e certa. Agora vamos para o sexto. O que os arquivos revelam sobre o Lorde inglês casado com um brasileiro? Eu não falei errado, é marido mesmo, tá? Peter Madison, uma das principais figuras do Partido Trabalhista do Reino Unido, renunciou a seu cargo na Câmara dos Lordes depois do e-mail indiciarem que tanto ele quanto seu marido, Reinaldo Ávila da Silva, que acho que é o brasileiro, receberam pagamentos de Jeff Epstein. Aqui, ó, a foto do Peter, essa daqui. Seus laços com o bilionário americano já haviam sido revelados anteriormente, o que custou a Madison
o posto de embaixador em Washington de 2025. A personalidade que aparece aqui, que é a 7ª pergunta, né, que o pessoal fez para o G1. O ex-príncipe Andrew aparece nos novos arquivos? O novo lote de arquivos inclui fotos particularmente embaraçosas para Andrews Mountbatten, acho que é o nome, o ex-príncipe Andrew, que já aparecia nos arquivos de Epstein e teve seus títulos de nobreza retirados por seu irmão, o rei Charles II. As novas imagens mostram o ex-príncipe Andrew agachado e tocando na cintura de uma mulher não identificada deitada no chão. Agora a 8ª pergunta. Há menções sobre Elon Musk? Em 2013, o bilionário Elon Musk mandou um e-mail para Jeffrey Epstein. Tudo era conectado entre eles sobre e-mail, perguntando quando podemos ir para a sua ilha. Não está claro se a ilha é uma referência à propriedade de Epstein nas Ilhas Virgens Americanas, onde abusos de jovens costumavam ocorrer. Na troca de mensagens, Epstein responde amigavelmente a Musk e sempre há espaço para você, enquanto eles discutiam a data da visita. E agora a 9ª pergunta, quais são as menções a Bill Gates? Segundo os arquivos, Epstein sugeriu em um e-mail que Bill Gates se relacionou com mulheres russas enquanto ainda era casado e contraiu uma infecção sexualmente transmissível, que é a DST. Eita, lelém! Inclusive uma menção que faz aqui do Bill Gates com a esposa dele, que ele teria tentado medicar a esposa dele, Melinda French Gates, com remédios para tratar ISTS, sem que ela soubesse. Que coisa louca, hein? E a 10ª e última é porque as vítimas reclamaram da divulgação dos arquivos. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos chegou a retirar do ar milhares de documentos do caso Epstein. É como eu tinha falado para vocês que já tinha visto falar sobre o caso antes, né? Aí voltou à tona novamente. Após vítimas afirmarem que suas identidades foram expostas, segundo advogados, falhas na edição dos arquivos incluíram e-mails, fotos nuas, nomes e rostos de possíveis vítimas. E antigamente até podia, né? Hoje em dia tem que tomar muito cuidado, não pode mais, porque todo mundo fica processando todo mundo. E quem era vítima, né, só se deu mal, só foi prejudicada. Segundo reportagem da BBC, emitiram uma declaração qualificando a publicação de ultraje, destacando que elas não deveriam ser identificadas, analisadas novamente expostas a traumas. Porque no caso aqui, né, como se passou muito tempo, se passou muitos anos, quem era criança na época cresceu, né, virou um adulto. E depois as pessoas, elas continuaram a vida delas, né? Elas tiveram um abuso, mas elas tiveram vida, né? Então elas continuaram a vida delas, mesmo com traumas, né? Talvez elas passando por psicólogos, psicanalistas, coisas assim, para poder resolver esses problemas psicológicos que elas tinham, mas elas prosseguiram a vida delas, estudaram, casaram, formaram família e tudo mais, e aí o nome delas e a foto delas expostas assim, realmente ia pegar mal para elas, né? Esse daqui, gente, é o Jeff Epstein, inclusive, né, ele tirou fotos com muitas celebridades famosas, dentre elas estou vendo aqui Michael Jackson, e entre outras. A melhor foto dele aqui para vocês, ó, acho que essa foto aqui deve ter sido um pouco tempo antes de ser preso, né, porque depois da prisão dele, voltou novamente, né, a ser preso, mas acho que dessa época, acho que era essa foto aqui, ó, que o cabelo dele nem é tão grisalho. Depois, novas fotos, né, de quando ele estava preso, foi da época que ele tirou a vida dele, estava bem mais grisalho. Aham, como vocês estão vendo aqui também, o canal é História, nada mais justo, que eu sou professora de História, então estou trazendo aqui para vocês essas notícias. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, vocês vão ouvir falar muito ainda do Jeffrey Epstein, não vai ficar por aqui, muita coisa vai sair de onde está escondida, né? A gente vai saber de muita coisa, a gente vai se surpreender e vai ficar meio que horrorizado. Se você gostou, volta no próximo vídeo, que tem mais. Até!